Então vamos lá, nós estamos gravando aqui então a nossa aula aí, tá, pessoal? Hoje é a aula do dia 9/5. Então, fico feliz que o Isaías está presente aí, todo mundo, né? Que na outra aula ele não pôde participar. O Ricardão aí firme e forte e tal. Bom, Isaías, primeira vez que você está participando, os microfones basicamente eles estão aí, eles estão desligados, mas vocês podem ativar e desativar, tá, pessoal? Se vocês quiserem. Não está bloqueado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, eu deixei pronto aqui para vocês poderem ativar ou desativar, tá? O som de vocês. Então, vocês podem mexer aí. Bom, então, nosso objetivo hoje, como eu disse semana passada, é assim, como nós estamos fazendo aula todos os sábados, então, se a gente pegasse o primeiro sábado, na parte da manhã, a parte teórica, e depois de exercício, nós teríamos o sábado todo. Semana passada, a mesma coisa. Então, hoje, na verdade, a gente está complementando os outros 2 sábados, né? Então, para a gente atingir a nossa carga horária. Depois, essa semana, eu vou fazer o levantamento certinho de quanto de carga horária nós já tivemos e vou mandar para vocês irem acompanhando, para a gente cumprir certinho, né? O que a gente está fazendo. Deixa eu ver que tem gente mandando mensagem aqui, vamos ver. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Falar uma mensagem para a Daniele. Vamos lá, que ela está perguntando se já está começando a aula. Muito bem, pessoal. Primeiro vamos falar, então, desse exercício aí, dessa atividade do CPC 25, que fala lá de provisão, né? Que é este aqui, né? Ó. Foi esse aqui, não foi? Sim. Muito bem. Primeiro eu queria ouvi-los um pouquinho aí, como é que foi digamos, a experiência de vocês, a dificuldade ou a facilidade em fazer esses exercícios. Primeiro esse exercício do CPC 25. O fluxo de caixa, depois a gente vai, como se diz, vai resolver e aí a gente fala especificamente sobre o fluxo de caixa, tá? Mas nesse especificamente aí, como é que foi? Quem gostaria de falar? Acho que a dificuldade maior é de entendimento, né? De entender a situação e identificar os pontos, né? Porque o CPC, de provisão, ele fala basicamente de um evento. Então, a gente tem que identificar primeiro qual é o evento e se ele é o evento que aconteceu, para poder entender como aplicar dentro dos conceitos, né? Então, essa é a dificuldade maior, realmente, né? De entender todo o contexto para poder saber se tem ou não provisão. Acho que não é fácil, é uma questão de prática, praticar, né? Quem mais aí, pessoal? Ô Copete. Pode falar, César. Eu entendo o seguinte, eu estive lendo ontem, né? Apesar de eu ser leigo no assunto, mas eu acho que tudo que você vai fazer para que você tem que ler e entender, porque você lendo, entendendo o que vai ser feito, porque, por exemplo, você tem que entender o que pode gerar uma obrigação legal, entendeu? Então, depende, você tem que entender o evento. Isso. Isso não é fácil. Na verdade, é assim, esse exercício aí, eles são pequenos cases, né? São pequenos casos, que o objetivo é efetivamente esse mesmo, fazer o quê? Você pegar essa situação, identificar dentro dessa situação ou nessa situação que está acontecendo aí, se aquilo geraria ou não uma provisão. Gente, no nosso dia a dia, na prática, o que acontece é isso. Por quê? Porque você não tem necessariamente, digamos assim, puxa, chega lá um documento para você na contabilidade falando, isso aqui chegou, preciso fazer a provisão. Evidentemente que às vezes isso acontece, tá? Você está lá na sua contabilidade, você está lá na sua empresa, e aí chega lá uma determinada situação, fala, puxa, aqui precisamos constituir uma provisão. Mas tem determinadas situações
que faz parte, digamos, do processo de análise. É você analisando a situação, não somente sua, mas a situação da sua empresa, o ambiente no qual ela se enquadra, né? No ambiente no qual ela está, digamos assim, não vou dizer nem, acho que não é certo falar o que se enquadra, mas no ambiente no qual ela se encontra, porque vocês viram que tem exemplo de empresa que está em outro país, por exemplo, né? Então, como eu devo, eu como empresa, agir? Ou seja, a quais riscos ou a quais, digamos, probabilidades, né? Usando o termo lá do CPC, a quais probabilidades eu estou sujeito a ter que desembolsar alguma coisa. E essa sujeição, ele é remota, é possível ou provável? Então, são situações que a gente precisa analisar. E muitas vezes o que acontece, pessoal, é que a gente percebe o seguinte, principalmente se você pegar empresas grandes, capital aberto, muitas dessas empresas, elas não gostam muito de fazer provisões, ainda mais se forem provisões de valores relevantes, tá certo? Porque essas provisões, o que elas fazem? Elas diminuem o resultado. Consequentemente, imagina, eu sou o controller, eu sou o CEO da empresa, eu quero que essa empresa ela dê lucro, mostre bons resultados para atrair novos investidores, tá certo? Então, se eu não consigo, digamos, mostrar um bom resultado, eu posso estar com a cabeça prêmio dentro da empresa. Porque o gestor de uma empresa, o negócio dele é assim, ele tem que trazer resultado, né? Os acionistas aí, muitas vezes o conselho de administração, se não dá resultado, enfim, a pessoa pode ter problema. Se vocês lembrarem, não sei se vocês assistiram aquele filme, acho que é Ashton Kutcher, quando ele faz o papel do Steve Jobs, né? Não sei se vocês assistiram, tem uma parte lá que, assim, o Steve Jobs, ele era uma pessoa que estava preocupado e queria que a empresa fizesse produtos diferenciados e produtos de qualidade, independentemente do preço, independentemente do resultado. Ele teve vários embates com, digamos, o conselho de administração. Por quê? Porque o conselho de administração queria resultado, queria lucro, e não necessariamente bons produtos. Então, essa parte no filme é bem interessante, que ele fala justamente isso que nós estamos fazendo, que é o seguinte, o gestor da empresa, digamos, o capitalista mesmo, ele quer saber de resultado. Ele pode até vender um produto ruim para você, mas ele quer saber de resultado. O Steve Jobs era diferente. Então, é muito interessante que, se vocês tiverem oportunidade, esta parte no filme ilustra bem isso que eu estou falando. Ou seja, o gestor da empresa, ele não quer ter resultado negativo, ele não quer ter prejuízo. Por quê? Se ele tiver prejuízo, o que acontece? Ele, como eu estou dizendo, ele está com a cabeça prêmio, certo? Ele pode perder o emprego dele porque o pessoal da alta administração quer retorno. Não só isso, os próprios investidores, né? A gente pode ver aí também, ó, o que aconteceu essa semana, né? A gente teve aí digamos, uma caravana aí do presidente e alguns empresários, eu vou ser sincero, eu nem sei quais empresários, mas eles foram no Supremo Tribunal Federal para impedir, digamos, a quarentena, tá? Vocês chegaram a ver esse caso aí, né? Essa semana. Muito bem. Então vejam que esses... como é que chama? Essa atitude, né? Essa atitude faz com que que mostra que esses empresários, pelo menos, eles estão mais preocupados na venda, tal, do que efetivamente no que está acontecendo com as pessoas. Eu estou dizendo que eu não sei quais foram os empresários e quais empresas, mas pelo menos o que me parece é isso. E cai exatamente nessa situação, quer dizer, a preocupação maior simplesmente com o lucro da empresa, com o resultado. Evidentemente que a empresa precisa ter lucro, se ela não tiver lucro, ela não sobrevive, tá certo? Mas eu acho que é um momento em que nós deveríamos achar alternativas, exatamente como nós estamos fazendo aqui agora, certo? Evidentemente, por exemplo, pensando em mim como empresário, que eu sou um péssimo empresário, mas o meu objetivo, claro que é lucro, mas também não é só lucro, tá certo? Tanto é que nós achamos um jeito alternativo, a gente está fazendo aí de uma forma ou de outra, mas para a gente ter aula. Agora, quando você pega uma pessoa que só quer ter lucro, então a pessoa tem, digamos, o gestor, né? Ele tem um pouco mais, digamos, de dificuldade, ou ele não vai querer reconhecer provisões. Porque lembre-se, pessoal, tem determinadas provisões que os valores são muito relevantes. Você pega aquele caso da Vale, se você pegar aquele caso de Brumadinho lá, né? Como a gente já citou na aula passada,
você tem digamos, assim, um valor muito alto para ser provisionado, entendeu? No caso da Samarco, como eu falei para vocês, o PL da empresa chegou a virar por causa disso, por causa dessas provisões. E na Vale, não vou dizer que virou, mas o resultado dela com certeza foi afetado, né? Mas enfim, então assim, tem situações que são fáceis de a gente identificar e tem outras que não são tão fáceis assim. Tem determinadas situações que são bem, digamos, complicadas e difíceis para a gente identificar. Por isso que a Solange falou, é difícil. Não é realmente fácil, porque essas daí são situações, digamos, mais práticas, né? E a gente no dia a dia, às vezes, principalmente quem está no escritório, né? Então, quem está, digamos, trabalhando lá, prestando serviço para o cliente, não tem a mínima condição. Por exemplo, o Ricardo, tem os clientes dele lá, né? E na hora que ele está pegando a documentação do cliente, ele não tem como saber, o próprio Isaías também, né? Não tem como saber se aquele cliente está sujeito a algum tipo de risco, tá? É muito difícil isso. Agora, quando você pega uma pessoa tipo a Solange, né, que está dentro de uma empresa que não é escritório de contabilidade, né, que é uma empresa que ela acompanha, então ela está lá na parte fiscal, na parte tributária, né? Então, queria dar boas-vindas à Marta aí, né, Marta? Tudo bem com você? Né? Então, bem-vindo ao grupo aí. Tudo bem? Tá me ouvindo, Marta? Tá? Que bom. Bom, então estou feliz com a sua volta aí, tá? Ó, então é o seguinte. Só um detalhe. Quem que está com o nome e uso pessoal aqui, só para eu saber? Pode escrever aqui no chat aí, né? Só para eu saber aqui. Enfim, então voltando, né? A gente tem aí digamos, essa dificuldade no nosso dia a dia, porque, assim, como eu disse, tem situações que fica bastante difícil. Então, imagina, eu tenho visto bastante discussões aí agora, por conta dessa pandemia, muitas empresas aí preocupadas com a PCLD, por exemplo. Né? Então, veja, eu tenho que reconhecer uma perda, porque provavelmente eu não vou receber, né? Olha o filhão do Rafa lá, ó, né? Provavelmente as pessoas não vão receber, tem gente que está perdendo emprego, o desemprego está aumentando no Brasil, nos Estados Unidos, pessoal, eu vi ontem à noite o desemprego lá nos Estados Unidos, ele já bateu o recorde de todos os tempos, quer dizer, só perde aí basicamente para a época aí da Grande Depressão, lá em 29, 30, né? Mas o desemprego lá está em 14, 15%, que é muito, é extremamente muito. Se para nós aqui já é muito, imagina lá então, né? É bastante coisa. Então, espera só um pouquinho. Ô Glauci, você que está com esse computador do uso pessoal aqui, você precisa habilitar o seu som aí para você poder me ouvir. O restante todos estão me ouvindo, né, pessoal? É que a Glauci mandou uma mensagem aqui, né? Então, quem quiser falar, pode levantar. Eu deixei o som desligado, mas pode mandar uma mensagem aqui no chat, aí eu vejo e abro o microfone aí de todo mundo, tá bom? Tá? Você precisa configurar, na verdade, Glauci, o seu som aí. Você precisa pôr uma caixinha de som. Isso é no seu computador, não é na sala, tá? Muito bem. Então, gente, não sei se ficou claro essas dificuldades que a gente tem aí no dia a dia pensando em provisão. E essas situações, elas mostram esses casos, tá? Muito bem. Eu não sei se todos pegaram aí esse exercício, não? Todos têm lá o exercício que estava publicado lá? Pegaram? O Rafa, a Marta? Beleza. Não é o César? Não? Ô, professor, eu vi aqui agora o exercício sim, só que infelizmente eu não fiz, professor. Não tem problema. De obras aqui em casa aqui. Você tinha comentado. E tô pegando firme. Não, mas não tem problema, tá? O que nós vamos fazer é assim, eu vou projetar aqui o exercício, vou projetar, eu dou uma lida no caso e a gente discute, tá? O objetivo, pessoal, principalmente, eu gosto bastante de falar sobre isso, porque o objetivo na pós é mais do que simplesmente fazer o exercício como a gente faz na graduação, que você faz, entrega e acabou, né?
O Diogo me perguntou essa semana se era para entregar, tal. Eu falei assim para ele, não precisa entregar, né? Por quê? Porque o objetivo é mais a discussão, é mais formar a opinião. Isso que eu acho que é o mais importante para a gente na pós, né? Então vamos lá, ó. Eu vou projetar aqui para vocês o exercício, tá? Ó, vocês estão vendo aí? Estão vendo todos aí? Então vamos lá, ó. São 11 casos, tá? Então, ó, vamos ali um por um. Você vê que eles são casos pequenos, mas são simples. Vamos lá. Então, todas as entidades dos exemplos encerram suas demonstrações contábeis em 31 de dezembro. Bom, pessoal, primeira coisa, você encerrar, saber a data que você está encerrando o seu balanço é importante. Porque se vocês lembrarem, nós falamos sobre circulante e não circulante, certo? Então, para eu saber o meu circulante ou não, eu preciso saber a data do meu reporte. E aí ele sempre considera 31 de dezembro para ficar mais fácil o exemplo ali, tá bom? Bom, aí ele tem aqui assim, ó, em todos os casos, assume-se que uma estimativa confiável pode ser feita para quaisquer saídas esperadas. Vamos lá, de novo, esse é outro ponto importante. Para que a gente possa reconhecer um passivo, lembre-se, eu sempre preciso ter uma estimativa confiável, tá? Ou seja, ele vai falar se é remoto, possível, provável, mas ele tem que ser, pelo menos, digamos o seguinte, para eu reconhecer uma provisão, ele teria que ser provável, mas além de ser provável, eu preciso ter a condição de fazer uma estimativa confiável. Se essa estimativa não for confiável, eu não tenho como reconhecer, certo? Porque aí fica muito, digamos, subjetivo. Você pode estar, digamos, chutando aí o seu valor, né? E isso não é viável. Então, o importante é que nós tenhamos essa estimativa confiável. Ele fala aqui, ó, em alguns exemplos, as circunstâncias descritas podem ter resultados em reduções ao valor recuperável de ativos. Ou seja, ele fala, esse aspecto não é tratado nos exemplos. Bom, então esses pequenos cases aí, né, você evidentemente que tem situações aqui que ele pode ter perda por impairment, que nós não falamos ainda, tá? Mas eu sei que vocês sabem o que é isso, né? Pelo menos, digamos, ainda que possa não saber de forma aprofundada, mas pelo menos a noção vocês têm, né? O que o exercício aqui diz é assim, nessas situações, isso pode gerar uma perda por impairment, tá? Pode gerar, mas isso não está sendo levado em consideração. Por quê? Porque o foco dessas questões aqui, elas estão na provisão, tá? E não exatamente no impairment como um todo. Então, eu falo aqui, ó, as referências sobre a melhor estimativa se referem ao montante do valor presente, em que o efeito do valor do dinheiro no tempo é imaterial. Então, esse aqui é outro ponto importante também, que ele diz assim, bom, quando eu estou fazendo o cálculo dessas estimativas, que eu estou considerando essas estimativas, ainda que eu faça ele a valor presente, ou a melhor estimativa é a valor presente, né? Ele fala aqui, ó, o efeito do valor do dinheiro no tempo, né, se refere ao montante do valor presente em que o efeito do valor do dinheiro no tempo é material. Ou seja, aqui em tese, pessoal, já está sendo considerado como valor material, como valor presente, enfim. Se eu não me engano, praticamente não tem nenhum valor, são só as discussões, né? Então ele fala aqui, ó, então nos casos abaixo, a entidade deverão reconhecer uma provisão, contas a pagar ou não reconhecer nenhum passivo. Beleza. Então, a Solange falou que foi um pouco mais complicado lá para ela fazer, o César, né? E, de novo, demanda, assim, nós pensarmos na questão. São simples, tá? Mas a gente precisa pensar um pouquinho. Então, vamos lá. Número 1 aqui, ó. Vou focar no número 1. Um fabricante dá garantias no momento da venda para os compradores de seu produto. De acordo com os termos do contrato de venda, o fabricante compromete a consertar por reparo ou substituição defeitos de produtos que se tornarem aparentes dentro de 3 anos desde a data da venda. De acordo com a experiência passada, é provável, ou seja, mais provável que sim do que não, de que haverá algumas reclamações dentro das garantias. Então vamos lá, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui uma situação que a pessoa vende, fiz até uma questão na prova aí da graduação bem parecida, né? Só que lá era com reconhecimento, né? E assim, a pergunta é,
eu vendo, e aí a gente pode ampliar, tá, pessoal? Você pode pensar isso para uma montadora, você pode pensar isso para uma empresa que presta qualquer tipo de serviço, que vende qualquer tipo de mercadoria. Ela tem a garantia dela, tá? Ela presta o serviço ou vende a mercadoria, tá? E tem a garantia, como ela fala aqui. Essa questão aqui é muito fácil, porque essa aqui ele já está dizendo aqui. Olha, ele dá garantias no momento da venda pelos próximos 3 anos. Então, nesse caso aqui, o que vocês acham? Devemos reconhecer uma provisão, a gente chama nesse caso de provisão para garantia, tá? A gente deve reconhecer algum tipo de provisão ou não? O que vocês acham aí? Acredito que sim, deve reconhecer sim. Tá ouvindo, ô Glaucio, tá ouvindo agora ou não? Tá ouvindo? Tô, mudei o computador. Ah, tem que ser. Às vezes, dependendo da forma que você está fazendo, não dá para ouvir. Então Agora tá, eu tô ouvindo. legal. Como é que é, Rafa? Não, eu disse pela leitura do exercício, eu acredito que sim, deveria reconhecer a provisão de garantia, né? E aí, quem mais? Diga lá, Marta, o Sim. que você acha? Viu, Copete? Fala, pode falar, Cesar. Deve ser reconhecido porque a garantia gera uma obrigação. Então, você está concordando com o Rafael, certo? E também eu acho pela forma por estar formalizado, né, em contrato, tudo, está assumindo, né, já uma obrigação ali. Funciona assim, ó. Então, esse caso, como eu disse, ela é uma... vou repetir, nesse caso é uma situação bastante simples, porque o próprio exercício fala. Então, sempre que a empresa tem uma garantia, tá? Ou que ela oferece a garantia, ela precisa efetivamente reconhecer digamos, uma provisão para garantia, tá? Como é que a empresa vai fazer isso daí? A empresa ela vai pegar ali funciona assim, ó, você imagina que a empresa ela tenha determinados produtos e nesses produtos ela tem gastos que são gastos pequenos, gastos médios, tal. Claro que cada empresa vai ter a sua metodologia aí para estimar esses valores, né? Lembrando que isso trata-se de uma estimativa confiável, isso é importante, mas eu vou pegar todos os produtos que eu vendo, de cada 100 produtos que eu vendo, quantos voltam para essa garantia? Então a gente sabe, historicamente, as empresas sabem quantos desses produtos eles acabam voltando para você ter que ter gasto com garantia. E normalmente, você, além da quantidade que volta, essas empresas elas têm uma média de quanto elas gastam, tá? Para ter efetivamente qual seria esse gasto. Como eu estou dizendo, tem empresas que separam em gastos pequenos, médios, grandes. Tem empresa que pega pela média geral e já fala, ó, cada pessoa que voltar na média vai gastar isso. Enfim. Então, neste caso, né, como o próprio exercício já diz aqui, ó, a gente precisa, ó, então, ele garantia de eventos para compradores. Então, ele dá a garantia, certo? De acordo com os termos do contrato. Então, como o Rafael falou, já está no contrato. Então, aqui, né, veja que aqui é o fato que gera a obrigação. Ele já diz, ó, eu estou te vendendo essa mercadoria, só que tem um detalhe, aqui no momento ele fala assim, se der, vou mudar minha pergunta para vocês. Ele fala assim, ó, quando eu assino o contrato, ele diz, se der algum problema, eu vou, como se diz, vou cancelar, vou te dar a garantia. Beleza? Se der algum problema, eu vou cancelar, eu vou te dar a garantia. Perfeito. Tá bom. Agora, o que eu pergunto a vocês. No momento do contrato, no momento da assinatura do contrato, eu já reconheço uma garantia ou não? O que vocês acham? Ixi, agora vai gerar um debate. Então, se a gente for levar em consideração o regime de competência, mesmo assim eu acredito que deveria. Mas o problema é que não ocorreu, não aconteceu, né? Não tem o fato tipo da saída já o retorno da peça, a saída do caixa da empresa, não é? E aí, quem mais? Eu acho que com a venda, com garantia, já gera obrigação.
No momento da venda. Então, eu entendo que não no momento. Eu acho que tem que ser quando você encerra o balanço, que aí você faz uma estimativa e aí porque você não vai fazer provisão todo mês, cada vez que você fizer uma venda, você vai fazer uma coletânea e aí vai estimar e vai provisionar. Eu acho isso. Então, na verdade é assim. Na verdade é assim, a gente tem que ter aí a provisão todo mês. A provisão ela tem que ser reconhecida por regime de competência, tá certo? Então a gente, em tese, é lógico que muitas empresas fazem isso só lá no fechamento do balanço, mas o ideal é que se faça todo mês. Então todo mês eu preciso ir revendo essa operação, essa provisão. O que a gente tem que lembrar, gente, é o seguinte, né? Imagina, eu fechei o mês, eu vendi, digamos, 100 produtos, para a gente arredondar a estatística aí, vendi 100 produtos. Bom, estatisticamente, eu sei que desses 100 produtos, me volta, sei lá, 5 produtos, tá certo? Ó, estatisticamente, historicamente, eu sei que de cada 100 que eu vendo, me volta 5 para arrumar. Bom, então, o reconhecimento da provisão, ele não é exatamente na venda. Porque se eu fosse reconhecer na venda, eu teria que, a cada contrato que eu for vender, isso a gente vai falar quando for falar de receita no CPC 47, ele vai falar assim, olha, então se a cada venda que você tiver, você já sabe, aí é o seu percentual. Ó, se eu reconhecer desta forma, tá? Significa, pessoal, que 100% da minha venda volta para garantia. Vocês concordam? Porque se a cada contrato que eu tiver, eu já tiver que reconhecer uma perda sobre esse contrato, em tese, né, ou seja, uma perda não, reconhecer uma provisão aí por gasto com garantia, então em tese, todos os meus produtos voltam para garantia. Então, qual seria o procedimento mais adequado? Tem situações que não é bem assim, mas o geral funciona assim. O que eu faço? Eu pego 100% das minhas vendas no final do mês. Então, vamos imaginar que eu vendi 100 produtos, tá? E aí, historicamente, eu vejo, ó, de 100 produtos que eu vendo, 5 voltam. Então, aí eu vou pegar esses 5 produtos, tá? E vou fazer uma provisão, nesse caso, de 5%. Nesse caso, a minha provisão seria... deixa eu só falar aqui, ó. A Daniele não está conseguindo entrar na sala. Bom, então eu estou dando um auxílio aqui para ela, pessoal, para ela poder acessar a nossa aula, tá? Bom, enfim. Então, e como é que a gente faz isso? A gente faz isso pelo histórico, tá? Lógico que tem determinadas situações, tem determinados procedimentos, né? Que a gente tem que reconhecer pela probabilidade de perda, e não pela perda realizada. Isso é o que diz o CPC 48, tá? 48, isso. Só que esse CPC, ele fala isso quando você está reconhecendo algumas perdas, mas basicamente de instrumentos financeiros. Aqui nesse caso, espera só um pouquinho aí. Bom, aqui nesse caso, ele precisa seguir o que está no CPC 25, que diz o seguinte, ó, você tem um fato que gera obrigação, eu já preciso reconhecer. Então isso significa que neste caso, o próprio exercício já diz que ele vai ter uma perda provável. Então essa perda ela não vai acontecer na assinatura do contrato. Por quê? Porque quando eu estou assinando meu contrato aqui, ó, eu estou dizendo assim, ó, o fabricante dá garantias no momento da venda. Isso ele está dizendo, se der problema, eu arrumo. Perceberam? Então, nesse momento, ainda é possível, se der problema. Aí fala, de acordo com os termos do contrato, compromete a consertar. Então, veja, aí ele fala, ó, de acordo com a experiência passada, é provável. Então, assim, só o termo provável já diz que ele tem que fazer uma provisão. Qual o valor? Pela experiência que ele tem do passado, né? Não é a cada contrato. No momento da venda, eu ainda não tenho uma probabilidade de manutenção. Senão eu já sei que o meu produto é tão ruim que todos vão voltar para manutenção. É melhor nem vender os produtos, tá certo? É melhor nem produzir e vender, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tá claro aí, não? Dúvidas? Não, tranquilo, professor. Obrigado aí por esclarecer. Tranquilo?
Beleza. Próximo aí, não? Vamos lá. Aí. 2. Ó, uma entidade do setor de petróleo, é só isso aí, causa contaminação, mas efetua a limpeza apenas quando é requerida a fazê-la nos termos da legislação de um país em particular no qual ela opera. O país no qual ela opera não possui legislação requerendo a limpeza, e a entidade vem contaminando o terreno nesse país há diversos anos. Em 31 de dezembro de XR, é praticamente certo que um projeto de lei requerendo a limpeza do terreno, já contaminado, será aprovado rapidamente após o final do ano. Tá? Então vamos analisar a situação. É uma empresa petrolífera que está trabalhando num país, é uma dessas empresas aí que tem que fazer 100% de provisão, como a gente falou, porque imagina, ela está produzindo e está contaminando o meio ambiente, ela está fazendo isso já há vários anos, né? Só que esse país não tem legislação específica para, digamos, para obrigar essa empresa a restaurar o meio ambiente. E essa restauração a gente sabe que custa caro e a empresa teria que constituir aí pelo menos uma provisão. Então, a empresa ela não faz isso, ela por ela mesma ela já não limpa, não restaura o meio ambiente, primeiro. Segundo, o país não requer, mas está programado para logo na virada do ano ter uma lei que obrigue essa empresa a, digamos, a restaurar o meio ambiente. E aí, pessoal, nesse caso, constitua alguma provisão, faço alguma coisa, não faço? O que vocês acham? Sim, tem Sim. que fazer provisão porque se a lei existe uma obrigação que não é legal, mas é mais provável que ela aconteça rapidamente. E aí eles já devem constituir uma provisão para dos custos, né, prováveis, né, uma estimativa de custos para fazer essa limpeza. E aí, quem mais? Eu concordo. Concordo. Concordam que tem que fazer isso? Sim. Porque é praticamente certo, né, que vai acontecer. O problema é que não foi aprovada a lei ainda. Mas mesmo assim, pode separar aí. E se eu trabalho Pode falar. nessa empresa, já peço a conta já também. Como é que é? Vai dar ruim. Olha só. Quem mais aí? Quem mais quer falar? Alguém aí quer escrever aí? O Isaías, o Diogo, o Ricardo. Bom, é o seguinte, pessoal, vamos lá. Desculpe contrariá-los, mas nesse caso ainda, vamos analisar, ainda não é necessário uma provisão. Por dois motivos. Ainda não. Não, ainda não. Bom, vamos lá. Vamos por partes aí. O raciocínio de vocês está correto, não está errado, mas nesse caso ainda não é requerido uma provisão. Por quê? Olha só. Então ele fala lá, vou repetir, tá? Então ele fala, uma entidade do setor de petróleo causa contaminação, tá? Beleza? Então ela causa, a gente já sabe que ela traz danos para o meio ambiente. Ela fala aqui, ó, vejam aqui ele tem um mais, pessoal, ele tem um mais aqui, ó. Esse mais faz toda a diferença nesse momento. Ele fala assim, ó, mas efetua a limpeza apenas quando é requerida fazê-la nos termos da legislação de um país em particular no qual ela opera. Então veja, ó, quando que a gente tem que reconhecer uma provisão? Quando a gente tem um fato gerador, né? Qual que é o fato gerador? Ele pode ser, digamos, legal ou pode ser, como é que chama? Não formalizada, não é isso? São esses dois itens que a gente tem lá no CPC. Ou é legal ou é não formalizada. Muito bem, o que é o legal? É quando a lei exige. Então, nesse momento, essa petrolífera está operando num país no qual não tem legislação. Então, em 31 de dezembro, não tem legislação, certo? Então, pergunto, nesse momento, ela tem uma obrigação legal de fazer? O que vocês acham? Não. Legal. Não, nesse momento, não. Nesse momento, ainda não. Certo? Agora, vou continuar lendo aqui para avançar no conceito. Ele fala aqui, ó, o país no qual ela opera não possui legislação. Então, nesse caso, a gente já viu que ela não tem uma obrigação legal. E a entidade vem contaminando esse terreno há diversos anos, ou seja,
ela já vem há muito tempo fazendo essa contaminação, né? Ou seja, ela contamina e não restaura o meio ambiente. Tudo bem. Aí pergunto a vocês, o que é uma obrigação legal? É uma obrigação que surge por meio da lei. O que é uma obrigação não formalizada? É aquela obrigação que a gente cria quando a gente gera uma expectativa em terceiros, tá? E essa expectativa, então, ela vai, assim, a pessoa espera, digamos, ser indenizada ou ter um retorno sobre aquele recurso, tá? Enfim, sobre algum gasto que ela teve, sobre algum produto danificado, sobre o meio ambiente e tal, mas eu não preciso falar nada, eu mesmo, efetivamente, vou devolver para vocês. É como se eu falasse assim para vocês, olha, vocês estão me pagando X por mês, mas chegou um final de semana, não tem aula, eu vou devolver o dinheiro para vocês. Bom, beleza, se eu fizer isso, veja, isso não está na lei, eu não sou obrigado, em tese, a fazer isso, em tese, né? Bom, mas vamos supor que esteja na lei. Bom, estando na lei, eu tenho uma obrigação legal. Vamos supor que não está na lei, mas eu já faço isso, eu divulgo lá no site. O cara faltou essa aula, eu devolvo, independentemente do motivo, né? Uma vez feito isso, eu preciso devolver, consequentemente, eu preciso criar uma provisão. Por quê? Isso é o que nós chamamos de obrigação não formalizada. Não vem pela lei, mas vem por uma questão de política digamos, de atuação. E nesse caso aqui, ó, o país opera, não possui legislação, então não tem o primeiro tipo de obrigação. E a entidade vem contaminando o terreno nesse país há diversos anos, tá? E aí, eu tenho uma obrigação não formalizada aqui ou não? Não. O que vocês acham? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia. O pessoal estava esperando o seu violino aí, hein? É violino que você toca, né? Desculpa a demora, eu tive que levar a mulher no escritório. Não, tranquilo, tranquilo. É violino que você toca ou não? É. Olha lá, o Rafa queria ouvir você tocar violino aí, hein? Vou fazer um dueto de violino e violão. Oi? Aí, dá para fazer uma mini orquestra já. É verdade. Dá pra fazer um dueto de violino e violão. É que E vocês cantando. Eu o quê? Vocês cantando. Ah, fazer um coral, isso. O Pocopetes toca violão também. Ele não falou aí, mas... É que vocês não estão vendo aqui, mas depois eu vou, como eu falei no intervalo, eu vou tirar aqui esse banner, eu vou dar uma arrumada aqui, eu vou ver se eu já deixo num esquema pra gente poder ver, e aí vocês vão ver, ó, o Rafael tá com o violão ali, olha lá, tá vendo? Né? Olha lá, ó. E aí vocês vão ver que tem o violão aqui atrás, tal, tem o piano, enfim, tem uma bateria aí agora também pro Thiago. Aqui é um... Né? Ninguém toca nada, mas pelo menos tem os instrumentos, né? Vou comprar um saxofone. A gente tenta aprender. A gente pode, no final do curso, não saber nada de FRS, mas vamos montar uma banda e um coral aí. Oi? Não fala isso. É tudo que eu quero. Não quero cantar nem tocar, mas se é FRS, eu quero dominar. Você bate palma, você não precisa tocar. Não, ela vai cantar, você vai fazer parte do coral. Vai fazer parte do coral. Não é na cantoria, é no IFRS. Bom, mas enfim. Mas aí deixa eu já te fazer uma pergunta, Solange. Eu vou perguntar para todo mundo aí, né? Aproveitando o ensejo. Pessoal, embora nós estamos aqui tendo aula online e tal, e aí, assim, como eu falei lá no princípio, né? Dá um feedback. Estamos indo bem aí? Tá legal o curso? Tá funcionando direitinho? Tá dentro do esperado ou não? Para mim tá maravilhoso. Para mim tá, porque quando eu leio, eu tenho uma boa capacidade de ler, de discernir o que eu estou lendo. Mas eu acho isso... Tem tantos pontos que ficam vagos na leitura que para ir adiante, você acaba passando por cima. Mas quando você tem a aula, a sua explicação, as coisas começam a se encaixar. Então, isso que está sendo bom para mim. E era isso que eu esperava. Que bom. Acontecendo. Para mim tá ótimo. Fico feliz. O Rafa aí, o Marcelo, a Marta. Professor, uma outra coisa que eu achei interessante também foi o senhor ter colocado os 4 sábados. Porque, assim, com os dois, eu tenho uma certa dificuldade com aula online, não é? Mas, assim, tá sendo, mesmo para mim, tá fluindo muito bem. E por ter esses 4 sábados aí,
também vai ajudar para não ficar esse espaço vago. Porque acho que a maior dificuldade não é a aula, é quando termina a aula e a gente não lê, não é? Ou quando Exato. a gente não faz a prática. Aí passa muito tempo, realmente a gente esquece mesmo. Mas com essa frequência aí, eu acredito que vai dar muito certo. E lógico, diante de tudo que a gente tá tendo aí dessa pandemia, é a melhor saída de todas, né? Legal, bom saber. Marta, Isaías e Glaucio, vocês não estavam nessas últimas aulas, né? Então, primeiro, espero que vocês gostem do formato como a gente está fazendo. Eu sei que a Marta não gosta de aula EAD, né, Marta? Prefere presencial. Mas é assim, não sei se você já fez uma aula nesse modelo que a gente está fazendo aqui. Já fez alguma assim, não? Não, só assistia vídeos e tal, mas não. Não, então vejam que aqui a gente está interagindo, beleza? A Daniela conseguiu entrar aqui também. A gente está interagindo como se fosse na sala de aula. A única diferença é, né, que a gente tem tá no vídeo. Mas assim, outra coisa importante que eu estou falando vocês três, a Marta, o Isaías e a Glauci, que é o seguinte: nós combinamos o seguinte, olha, como nós temos aula a cada 2 sábados, enquanto a gente não puder, né? O Ricardo também tá gostando ali, ó, disse que tá dando para entender legal, eu fico bem feliz. Pessoal, vocês não sabem como isso me deixa feliz, né? Assim, nós combinamos o seguinte, de ter aula das 8 ao meio-dia todos os sábados, ao invés de ser uma aula tão extensa. Ainda que, pessoal, só que é o seguinte, não precisa ser necessariamente das 8 ao meio-dia em ponto. Quer dizer, o horário de início sim, né? O horário de início sim. O horário de término, muitas vezes, não há tanta necessidade, digamos, de ser até meio-dia, porque, por exemplo, hoje nós vamos resolver o exercício. Então, se a gente chegar até o meio-dia, ótimo, né? Porque hoje a aula é uma aula de atividades. Então, a gente decidiu, tá, Marta, Isaías e Glauci, fazer todo sábado das 8 ao meio-dia, tá bom? Porque nós teríamos aulas 2 sábados, digamos, 8 horas, então fazendo todos os sábados 4 horas a gente atinge a mesma carga horária, tá bom? Então só para vocês saberem, porque... e outra, eu vou postar então, pessoal, eu fiz o teste com aula na graduação, funcionou super bem, eu queria que depois no intervalo vocês dessem uma olhadinha lá no site, se vocês falarem assim, ó, puxa, a aula ficou legal, e aí eu vou postar para vocês essas aulas. Tem as aulas da semana passada, como a Marta, por exemplo, não assistiu, lá o Isaías, aí vocês podem assistir a aula lá. Mas eu só queria um feedback de vocês, tá bom? Aí na hora do intervalo, dá uma entradinha lá no site, vê 5 minutos da aula lá na graduação. As aulas da graduação, elas estão como nós estamos fazendo aqui, elas são online também, tá? Então, a gente faz, só uma delas que eu tô gravando, né? Mas o restante... Mas já tá no site? Já, a nossa aqui ainda não. Eu queria que vocês... da semana passada. Não, ainda não, porque eu queria que vocês vissem primeiro. Se vocês falarem que o formato tá bom, eu já posto ainda hoje da semana passada, a de hoje, já deixo tudo. Na verdade, assim, a da semana retrasada, da semana são passada 2. e já a de hoje. Isso. É que, como eu disse, ele demora um pouco para subir, eu queria que vocês vissem. Só dá um feedback para mim depois do intervalo, tá bom? Bom, então voltando lá, pessoal, já nem sei mais onde a gente tá, vocês ficam tirando minha atenção aí. Aí ele diz aqui, ó, então, ó, o país no qual opera não possui legislação. Então, como nós já falamos, aqui você não tem uma obrigação legal. E ela já vem poluindo há muito tempo. Então, isso significa que ela não está dizendo nas políticas dela, a empresa não está dizendo nas políticas dela, que ela vai limpar o meio ambiente. Tá certo? Então, se ela não diz isso na política, pergunto, ela tem uma obrigação legal? Desculpa, legal não. Legal a gente já viu que não tem ainda, né? Mas pergunto, ela tem uma obrigação não formalizada? Digamos, moralmente, ela arruma o meio ambiente? Deveria, né? Moralmente, Não, mas... Realmente não, não. eu acho que não. Não. Ou seja, ela não tem uma obrigação não formalizada, como a gente costuma falar. Consequentemente, até esse ponto, né, claro que tem o último parágrafo ali, mas até esse ponto ela não tem que reconhecer nenhuma provisão. Por quê? Não tem uma obrigação legal e não tem uma obrigação não formalizada. Como o Rafael falou, deveria? Deveria. Moralmente deveria, mas a empresa não faz. Tá? Então ela não gera uma expectativa nesses países, digamos, de restaurar o meio ambiente. Aí não é só no país. Quando eu falo país, eu estou falando assim, imagina, ela está numa região, numa bacia hidrográfica lá,
tá lá, digamos, no mar, numa determinada região, que tem pescador, tem praia, não sei o quê. E assim, e as pessoas daquelas comunidades? Vejam, elas estão sendo afetadas, mas ele não gera nessas pessoas esse tipo de expectativa. Consequentemente, nesse ponto, ela também não precisa reconhecer uma provisão. Tá claro? Tudo bem, Solange? Agora, vamos para o último ponto aqui, ó, né? O último ponto, ele fala assim, ó, em 31 de dezembro de X0, é praticamente certo que um projeto de lei requerendo a limpeza do terreno já contaminado será aprovado rapidamente após o final do ano. E aí? Então, veja, não temos uma obrigação formal, legal, não temos uma obrigação não formalizada, mas também será aprovada uma legislação, logo, ele fala rapidamente após o final do ano, que vai me obrigar a limpar o meio ambiente. Pergunto, em 31 de dezembro, com essa nova informação, preciso constituir uma provisão ou não? É por isso que eu entendia que tinha que ter. Então, e aí, mas vamos por partes. Então, a Solange acha que teria que ter. Eu também. Eu acho que não. O César também acha que precisa. Sim. Quem mais? Marta, Marcelo, Não, eu acho Ricardo. que não. Você acha que Tá não? me ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que só nota explicativa. Quem falou nota explicativa? Isaías. Ô, Isaías. Legal, tô te ouvindo bem. Você acha que só nota explicativa? Por quê? Porque já tem conhecimento, né, que a lei vai aprovar, né? Então, olha só, na verdade, assim, por que não, Marta? Porque a lei ainda não foi aprovada. Exato. Uma outra coisa também, a gente não tem informação se essa lei ela vai retroagir, se ela vai pegar o período, por exemplo, anterior, Não pode, né? acho que não pode. Oi? Pode, professor? A lei voltar? Depende do país. Depende do país. E aí mesmo no Brasil, às vezes acontece, viu? Às vezes, claro que assim, no Brasil, normalmente, quando se aprova uma lei, via de regra, a gente tem assim, a lei, ela retroage sempre para beneficiar o réu. É interessante, né? No Brasil, você não tem uma lei no qual ela vai retroagir para prejudicar. Não, ela sempre, se ela for retroagir, ela só vai retroagir para beneficiar o réu. Esse é um padrão de lei no Brasil. Agora, você pega alguns países mas a gente teve lei aqui que ele fala assim, não, a empresa vai ter que restaurar, vai ter que fazer isso nos últimos 5 anos para cá. Você pode ter um país que aprova uma lei desse tipo. Isso é comum. Quer dizer, comum assim, é algo que pode acontecer, tá? Mas aqui, pessoal, o Isaías tem razão, tá? Nesse caso, veja, o Isaías e o comentário até que o Rafael falou que é importante, ele diz assim, ó, em 31 de dezembro é praticamente certo que o projeto de lei requerendo a limpeza do terreno seja aprovado rapidamente. Bom, ele fala aqui, é praticamente certo, mas ainda, primeiro, não foi aprovado. Você não tem aprovação. Primeiro ponto. Segundo, a gente não sabe se ele vai ter que retroagir. Mas mesmo assim, Rafa, você tem que pensar o seguinte, ele não vai retroagir, mas o ambiente está poluído. Isso significa que, embora ele não vai limpar, ele não vai ter que reconhecer isso do passado, o que ele sujou até aquele momento, ele vai ter que limpar, certo? Então, vejam, no fechamento, em 31 de dezembro, ainda não há lei e ainda não há expectativa, mas há uma possibilidade de que essa lei seja aprovada rapidamente. E aí o Isaías está corretíssimo, porque nesse caso, então, como há uma probabilidade, né, ela pode ser, digamos, aí você tem digamos assim, um passivo muito próximo do contingente, né? Ainda nem seria um passivo contingente, mas é importante nesse caso que se a limpeza desse meio ambiente, se ela for relevante em termos de gastos para essa empresa, como o Isaías falou, precisaria divulgar sim nota explicativa. Tá? Fala, ó, então, porque ele fala assim, na nota explicativa você tem um item lá que ele fala, por exemplo, de riscos e incertezas. Então, nesse campo de riscos e incertezas, você efetivamente colocaria que há uma incerteza com relação a essa lei e que se ela for aprovada, então você vai ter que reconhecer uma provisão, aí você já pode até fazer uma estimativa prévia, tal, dizendo que você teria que reconhecer uma provisão no valor tanto. Porque, pessoal, como eu estou dizendo, uma provisão, principalmente nesses casos de meio ambiente,
os valores são extremamente altos, tá? Os valores normalmente são bem relevantes. Então, é muito importante e isso precisa isso ficar divulgado, entendeu? Porque você imagina, hoje você está com uma empresa lucrativa, você compra ações dessa empresa no final do ano e aí sai uma nova lei e aí essa empresa passa a ter não só prejuízo, mas passa inclusive com o PL virado aí, como a gente viu o caso lá da Samarco. Já pensou você como investidor, como é que fica? Vai acontecer igual a Petrobras, né? Claro que da Petrobras não foi uma situação desse tipo, mas o que aconteceu? Os investidores lá nos Estados Unidos, eles entraram na justiça contra a Petrobras, por quê? Investiram dinheiro, teve tanto desvio por conta lá que foi descoberto pela Lava Jato, que eles entraram na justiça e falaram, pera um pouquinho, eu sou investidor, eu coloquei dinheiro nessa empresa e essa empresa está desviando dinheiro, eu quero meu dinheiro de volta, eu estou sendo lesado, certo? Então, vejam que o risco que a empresa tem nesse caso, e ainda nesse momento é um risco, ainda não é uma certeza. Então, como Isaías falou, corretíssimo aí, precisa efetivamente ser colocado em nota explicativa, desde que seja relevante, evidentemente. Tudo bem, gente? Dúvidas aí, não? Tranquilo? Daniele? Conseguiu entrar aí direitinho, né, Daniele? Que bom, né? Legal, tá ouvindo bem? Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu fechei o som de todo mundo, porque tem alguns aí que estão com o som bastante alto aí, mas vocês podem desativar o som de vocês. Tá permitido para vocês mexerem no som se vocês quiserem, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode desativar e falar sem problemas, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá para o próximo, pessoal. 3. Ó, aqui tem outra. Essa aqui vai ser fácil, hein? Essa aqui vai ser bem fácil vocês responderem. Uma entidade do setor de petróleo causa contaminação e opera um país onde não há legislação ambiental. Então, vejam que nesse caso, pessoal, nós temos a mesmíssima situação, até o ponto ali, no primeiro período da frase. Nós temos uma situação semelhante. Ela atua num país no qual não tem previsão legal para, digamos, para repor ou restaurar o meio ambiente. Entretanto, a entidade possui uma política ambiental amplamente divulgada, na qual ela assume a limpeza de toda a contaminação que causa. A entidade tem um histórico de honrar essa política publicada. Vejam, pessoal, aqui nós temos uma situação um pouco diferente. E aí, fazemos aqui uma provisão ou não? Obrigação formal, né? Aqui é uma obrigação não formalizada, né? Perdão, não formalizado. Isso, exato. Por quê? Porque, embora ela não tenha legislação, duas coisas aqui são importantes, tá? Ela tem uma política que é amplamente divulgada, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto, ela honra, ela cumpre com esse compromisso, certo? Então, é uma obrigação não formalizada, primeiro ponto, então isso levaria, digamos, a empresa, e essa obrigação não formalizada, ela não é por lei, mas é porque ela divulga. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que ela cumpre com isso. Porque, pessoal, a gente tem um monte de empresas aí que dizem, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, e na hora que você precisa, não fazem absolutamente nada, né? Tem um monte de empresas que falam assim, a gente troca, deu problema, traz seu produto que a gente troca. Mas na prática você tem tanta dificuldade que você não consegue aquele benefício, né? Você não consegue aquela troca de produto, por exemplo. Tá com dificuldade, nós vamos pagar R$600, só que as pessoas não conseguem retirar, né? Fala assim, você precisa de dinheiro, pequena e média empresa, vai no BNDES, que o objetivo dele é dar dinheiro para pequena empresa. Eu nunca vi uma empresa, nunca tive um cliente que conseguiu dinheiro no BNDES. Não sei se algum aí de vocês já teve cliente que conseguiu dinheiro. Diga, Solange. A empresa foi no BNDES para conseguir um financiamento para pagar salário, né? E aí eles comentaram na reunião agora, essa semana de negócios, que é impraticável. Eles cobram juros de agiota. Percebeu? Eles divulgam que ajudam, mas é tudo mentira. Sim, sim. Porque na prática você não tem condições de assumir aquele empréstimo. Aí, o que o Ricardo está falando aqui, só de empresa que tem chinês no quadro societário. É bem provável, viu, Ricardo? Né?
porque normalmente o cara deve ter bastante dinheiro aí, né? E aí, efetivamente, eles liberam o recurso. Só que, assim, como a Solange está falando, é muito difícil realmente. Eu já tive cliente que tentou e os caras desistem, não é uma coisa fácil. Então, essa coisa que o BNDES, na minha opinião, veja, embora ele tenha lá amplamente uma política divulgando que ele ajuda, e o nome já diz, é Banco Nacional do Desenvolvimento Social, né? É para pequena e média empresa, mas não funciona. Você não consegue dinheiro lá, né? Então, uma coisa é o que ele está divulgando. Aqui nessa empresa, nesse caso, ele divulga, mas ele cumpre, ele faz, né? Como o Rafael tinha falado, moralmente a empresa deveria, e nesse caso ela vai lá e faz. Então, neste caso, precisamos constituir de cara uma provisão ou não? Se ela cumpriu o que ela faz, sim. Sim, não só publica, mas ela faz, ela cumpre, né? Então, nesse caso, é mais simples, né? Ou seja... Pelo histórico dela, ela faz. Exatamente. Então, ela precisa efetivamente reconhecer uma provisão. Se ela não reconhecer, em tese, ela está indo contra, digamos, a política dela, o que ela faz. Então, ela precisa realmente reconhecer essa provisão, tá? Isso é importante para que os números dela, o balanço seja adequado. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí? Não? Essa é fácil, né? A partir da outra que a gente discutiu bastante. Bom, vamos lá. 4. Bom, só um comentário antes. Pessoal, vocês vejam que a partir dessas discussões que nós estamos tendo aqui agora, se vocês fossem fazer novamente esse exercício, vocês forem ler novamente, aí seguindo o que a Solange falou, que eu concordo com ela, né? Agora, se você for ler novamente, depois das discussões e tal, você vai ver que você vai falar assim, puxa, o caso ele é relativamente fácil, né? Você vai perceber que você tem agora, assim, você começa a enxergar a coisa um pouquinho diferente, né? Mas vamos lá. 4. Uma entidade opera em uma atividade de extração de petróleo, na qual seu contrato de licença prevê a remoção da perfuratriz petrolífera ao final da produção e a restauração do solo oceânico. Então, aqui, pessoal, vamos por partes, né? Então, ele fala assim, ó. Então, a empresa trabalha lá num determinado país e ela tem duas coisas. Então, ela tem a perfuratriz, que é a máquina que vai fazer o furo. Lá, imagina uma furadeira gigante, né? Que vai buscar vai fazer o furo até chegar no petróleo. Então, ela tem esse ponto e tem o ponto no qual o país pede, então, aqui, ó, né? Ele tem legislação, né? Seu contrato, no contrato prevê a remoção da perfuratriz ao final da produção e a restauração do solo oceânico. Então, aqui ele tem essa obrigação de restauração e a retirada por conta de uma obrigação legal, porque aqui vem de contrato. Não é necessariamente a lei, mas ele tem o contrato aqui que o obriga, né, digamos, a retirar esses dois itens e restaurar o solo. Então, 90% dos custos eventuais são relativos à remoção da perfuratriz petrolífera. E a restauração de danos causados pela sua construção é de 10% advém da extração do petróleo. Tá certo? Então, ó, de 100% que ela espera ter de custo, digamos assim, com essa provisão, se ela tiver que constituir, 90%, ó, então 90% dos custos eventuais de uma possível ou provável provisão, que a gente vai discutir, são relativos à remoção da perfuratriz e só 10% com restauração dos danos. Bom, na data do balanço, a perfuratriz foi construída, mas o petróleo não está sendo extraído. Então, fechou o balanço, 31 de dezembro, e aí a perfuratriz está lá, mas ainda não está extraindo petróleo. Então, precisamos efetivamente constituir alguma provisão ou não? O que vocês acham? Eu acho que não, porque você está falando que no contrato é o final da produção e relativamente a produção não aconteceu. Eu acho que não deveria. Você acha que não tem nenhuma provisão? Quem mais? Daniele, Marta? Eu acho Marcelão? que tem que fazer a provisão, sim. A provisão a provisão no mínimo tem que fazer a provisão da perfuratriz, porque ela já está lá. Tudo bem que não está tirando o petróleo, mas ela já está lá, já tem certeza que o custo
de remover a perfuratriz no final, vai ter. Então, ela teria que provisionar isso, eu acho. Sim. Quem mais? Também concordo. Tem que fazer. Tem que fazer, mas dos 100% ou dos 90%, como diz a Solange? Não, eu acho que é dos 90, porque não tá retirando ainda o... Tá. Quem mais aí? Isaías, Ricardo, Diogo, Marcelão. Uma vez que ela já está instalada, já teve custo, né? Já teve gasto com isso. Então, acho que tem que reconhecer sim a provisão. Vamos ler novamente aqui, ó. Então ele fala aqui, ó. Então, uma entidade opera em uma atividade de extração de petróleo, na qual seu contrato de licença prevê a remoção da perfuratriz, tá certo? Ó, ele fala aqui, ó. Então, é importante aqui, ele fala, ó, a remoção da perfuratriz ao final da produção e a restauração do solo oceânico, tá certo? Muito bem. Então, ele fala aqui, ó, na data do balanço, ou seja, em 31 de dezembro, a perfuratriz foi construída, mas o petróleo não está sendo extraído. Muito bem, então vamos lá. O que nós temos? Por partes. Eu tenho, digamos, nesse caso eu vou ter uma probabilidade, tá certo? Que vai ser provável que eu tenha que extrair a perfuratriz e restaurar o solo oceânico, porque isso está no meu contrato. Então, eu preciso, nesse caso, como se diz, eu tenho aí uma obrigação legal. A obrigação surgiu, digamos, no momento da assinatura do contrato, tá certo? Porque se eu assinei o contrato é porque eu vou estar lá e porque eu vou explorar. Perfeito? Então, primeira coisa, obrigação legal, surgiu aí. Quando eu instalo a perfuratriz, eu já tive os gastos com a minha instalação e digamos que eu não... Mas eu não estou retirando petróleo ainda. Agora, digamos que eu não retire nenhum petróleo e eu cancele o meu contrato. Eu vou ter gasto para tirar a perfuratriz de lá e levar ela embora. Certo? Então, neste momento, em 31 de dezembro, eu devo reconhecer uma provisão de 90%, ou seja, que seria o gasto que eu tenho com a minha perfuratriz. Por quê? A Solange está certa, viu, Rafa? Assim, ela instalou, ela já está lá. Significa que se por algum motivo esse contrato for cancelado e você for deixar aquele local, você vai ter que gastar para tirar aquela perfuratriz de lá. Consequentemente, esta provisão eu preciso reconhecer. Com relação ao petróleo, você ainda não tem, digamos, nenhum dano no meio ambiente. Você até agora não causou nenhum dano. Consequentemente, eu não preciso necessariamente, neste momento, reconhecer uma provisão por danos ambientais, só com relação à extração da perfuratriz. Tudo bem, pessoal? Ficou claro aí? Dúvidas? Muito bem. Essa é fácil também, né? Quer dizer, vamos para a próxima aí. 5. Muito bem. Uma loja de varejo tem a política de reembolsar compras de clientes insatisfeitos, mesmo que não haja obrigação legal para isso. Sua política de efetuar o reembolso é amplamente conhecida. Bom, aqui, pessoal, você veja o que ele fala aqui de troca. Nós já até uma vez falamos sobre isso. Quando a gente estava falando na parte teórica lá também do CPC 25, né? Então, o que acontece? Gente, isso é bem importante até para os nossos clientes aí, né? A Marta que está no escritório, o Marcelo, o Rafa, né, Rafa? Logo, logo vai montar seu escritório aí, né? Enfim. O Ricardo lá, o Isaías e tal. Enfim, o próprio... Quer dizer, todos vocês, basicamente, né? A gente tem o seguinte, olha. Quando que a empresa é obrigada a devolver um produto na troca? Nós falamos sobre isso. A gente precisa ter muito claro que se você compra fisicamente na loja, o Código do Consumidor não obriga que a empresa troque, a não ser que seja por defeito. Tá certo? Tá complicado aí, ficar até aula aí, até tarde dando aula, gravando, tá difícil. Minha vida de youtuber aí tá difícil, hein? Professor, mas por exemplo, eu tive uma situação, uma vez eu comprei um produto e depois eu quis trocar. Tá. Só que eu comprei na loja física. E aí a loja me disse que
eu pensei que, eu até então não tinha o conhecimento, achei que era igual na virtual, que era o prazo de 7 dias. Isso. E cheguei lá e ela falou que não, que a loja tinha um prazo, a loja física, de, acho que se eu não me engano, era até 3 dias. Era 48 horas, alguma coisa assim. Não lembro exatamente, mas era poucas horas. Acho que era 2 dias, 48 horas. E aí eu falei, tudo bem, então eu tive que ficar com o produto, enfim. Que o produto para mim não estava me atendendo a minha necessidade. Quando eu cheguei em casa, que eu fiz o teste, não gostei do produto e falei, vou devolver. Só que eu demorei para ir à loja. Então, entraria nesse caso que você acabou de falar? Então, quando você está numa loja física, Marta, você vai lá comprar o produto, o Código do Consumidor, ele determina que esse produto, assim, você só pode trocar, a loja só está obrigada a trocar caso você tenha algum defeito. Você tem um defeito. Se você não tiver defeito, a loja não é obrigada, o Código do Consumidor não obriga. Então, como a gente faz entendeu? E não tem nem horas. Tem empresas que fazem isso, aí dá 24 horas, 73 dias, tal, né? Tem gente que faz isso daí, eu vou dar aí 4, sei lá, uma semana, 3 dias, tal, né? Quando você tem algo... Viu, professor? Que muitas lojas fazem o teste do produto antes de sair da loja. Aí se não tem defeito... Vou dar um exemplo prático para vocês que eu vou tentar fazer hoje ao final dessa aula aqui. Pergunto, pessoal. A internet aqui tá boa ou não? Nós estamos fluindo bem aqui, não estamos? Sim, você foi educado? Oi? Boa não. Então, mas tem que ver se é a minha ou se é a sua. Semana passada. Mas a minha dá umas travadas, às vezes. Então, agora para os outros, o que é, Rafa? Não, fala assim, tá muito melhor do que semana passada. De vez em quando dá um pequeno delay sim, mas tá dando para acompanhar. Então, na semana passada, eu falei que eu tinha instalado, eu coloquei banda larga aqui, não é isso? Sim. Então, tô investindo aí na minha carreira de YouTube, viu, Marcelão? Então, estamos aí fazendo... Eu só consigo gravar à noite. Com o Thiago é difícil, viu? Né? Agora a gente consegue ter aula tranquila porque ele tá dormindo. A gente deixa ele dormindo até tarde aí. Mas funciona assim, ó. Então, vou dar um exemplo, né? Então, o Ricardo falou que tá bom, não tá travando. A minha internet aqui, ela tá, digamos, bem razoável aí. Ela não tá travando, eu tenho tido aula, tem funcionado super bem. Mas eu gostaria de melhorar o sinal, porque eu tenho 5G, né? Aqui. Só que aqui eu tô no quarto agora e o 5G não pega aqui. O 5G pega na sala. Então, por exemplo, eu pego esse vídeo aqui que tem 1 giga e meio para subir para o YouTube ou para subir para o site da própria faculdade, pensando nas aulas da faculdade, cara, numa situação normal que não é internet rápida, nossa, demora uns 40 minutos para subir. Isso aqui demora 5 minutos, nem isso. Ele sobe, é muito rápido. Muito bem. Aí eu fui na loja essa semana e comprei um repetidor aí. Se alguém quiser, a gente pode até negociar. Comprei um repetidor para fazer o quê? Para pegar o sinal lá da sala, porque o fiozinho lá da fibra ótica está lá na sala, não dá para chegar até o quarto. Tenho 2 opções. Ou pego um fio e deixo o fio atravessado na casa inteira, né? Ou vou pegar um repetidor. Sabe como que é o repetidor? Não. É um aparelhinho que você põe na tomada, ele recebe o sinal do Wi-Fi e repete para outros na sala. Assim, você está lá no quarto e tal, para evitar o problema das paredes. Eu comprei paguei R$100 no negócio. Só que ele não mudou nada a velocidade da minha internet aqui no quarto. Continua exatamente do mesmo jeito. Entendeu? E aí, veja só, Marta, eu comprei o produto, eu por hábito, eu já não estrago a caixa, eu não destruo nada. Deixo tudo intacto, porque depois se você for trocar, fica mais fácil. Eu já tenho isso de costume. Bom, então eu comprei isso na quinta-feira. Testei, não funcionou. O que eu vou fazer terminando a aula? Eu vou na loja aqui, que eu acho que ela está aberta, é pertinho aqui de casa, e vou lá e vou tentar trocar. Só que assim, pedir o dinheiro de volta não vai ser possível, tá? Por quê? Porque eles não vão devolver o produto, não tem defeito, né? Não, então, Diogo, eu configurei direitinho, mas sabe por quê? Quando ele pega a banda larga, veja, eu queria que ele pegasse o 5G, né? Para ter o 5G... Oi? Ele pega o 2G. Exatamente, ele está no 2G, exatamente. Ele quer a banda 2.4, ele tem que ir para a banda 5.0.
E depois que eu Sim. liguei o produto, claro, ele reconhece o produto aqui, eu configurei direitinho, só que não melhorou a velocidade. Você entende? O produto está perfeito. Veja, Marta, o produto está perfeito. Como o Diogo falou, eu consegui configurar direitinho e tal. Ele repete o sinal, mas ele não melhorou porque ele não repete o 5G. E eu pensei que repetia, mas não. O 5G ele não repete, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trocar. Agora, pergunto, a loja tem obrigação de trocar? Não. Não, porque o produto está perfeito, o produto está funcionando, né? Como o Diogo falou, a configuração está direitinho, vou ter que até que resetar ele e tal, né? Mas está tudo perfeito. Pode até trocar por um outro produto, mas devolver o dinheiro não. Não, perfeito. Então, num caso desse, pergunta, ela teria que constituir algum tipo de provisão, que é o mesmo caso do que está falando no exercício aqui. Bom, só que assim, ela não tem lá nenhuma política divulgada de que ela troca. Por exemplo, agora você falou, eu não cortou tudo aqui pra mim. Ah, é? É. Mas acho que normal, é a minha internet. Enfim, vou repetir. Então, assim, pretendo ir lá trocar o produto, mas como o Marcelo falou, eu já sei, veja só, eu não tenho uma expectativa de que eles vão me devolver o dinheiro. Tá certo? Eu vou tentar trocar por outro produto que me atenda melhor. Entendeu? Vou tentar. Se eu chegar lá e falar, não, a gente não troca, falar, beleza, eu não tenho o que fazer. Não vou nem achar ruim, eu vou tentar, certo? Então, quando você vai numa loja física, por mais que você queira, a loja não é obrigada a trocar. Diferentemente, tá? Porque ela não tem essa obrigação legal. A não ser, a obrigação legal, no caso desse de troca, surge se o produto tiver defeito. Não tendo defeito, eles não têm essa obrigação. Agora, quando você está comprando numa loja, ou seja, pela internet, aí sim, tá? Nesse caso, o que eles vão fazer? Eles têm obrigação durante 7 dias, a partir da data do seu recebimento, você pode ou pedir o dinheiro de volta ou trocar o produto. E aí, assim, você não precisa nem justificar. O produto pode estar bom, o produto pode estar perfeito, mas ele você não consegue, digamos, trocar o produto, tá? Ô Diogo, depois eu vou te pergunto aqui como é que, para ver se o produto, se de repente pode me ajudar, né? Mas olha o que ele fala aqui, ó. Então, a loja de varejo tem a política de reembolsar compra de clientes insatisfeitos, mesmo que não haja obrigação. E outra coisa importante, essa política da empresa aqui, ela é amplamente divulgada. E aí, pergunto, pessoal, devemos efetivamente constituir aqui uma provisão ou não? O que vocês acham? Devemos? Sim. Sim. Depende. Depende do que, Marcelo? Depende. Às vezes a loja devolve, às vezes não devolve. Como que fica esse caso? Não, então, mas vamos lá. Pensando aqui no caso desse exercício. A loja, ela devolve ou não? No exercício aqui. Pela política, sim. Pela política, sim. Então, veja, duas coisas. Ela tem uma política de devolução. Segunda coisa, ela divulga isso amplamente. Se ela divulga amplamente, então significa que ela já cria expectativa na gente. E ao criar essa expectativa, então, neste caso, embora não tenha obrigação legal, ela precisa constituir uma provisão. Tá? Ficou claro, pessoal? Agora, vou perguntar para vocês. Como ela vai mensurar o valor para constituir uma provisão desse tipo? Como que ela constituiria essa provisão? Teria que ter um histórico, né? Um cálculo aí histórico. Percebem, pessoal? Solicitações de devolução, como mais ou menos os clientes, quais são os produtos que geralmente mais o pessoal fica insatisfeito, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse caso, o que acontece? A gente precisa fazer uma estimativa, tá? A gente precisa fazer uma estimativa. E como é que eu vou fazer essa estimativa? Eu preciso pegar o meu histórico passado, tá? É muito difícil, você pega uma empresa, por exemplo, no varejo, que vende muitos tipos de produtos, como é que uma empresa desse tipo vai conseguir, digamos, estimar o que você vai ter no futuro? É muito difícil, então eu vou ter que pegar efetivamente o meu histórico, aquilo que eu vou tendo de
que eu acabo, digamos, que eu teria, né, o que eu tenho ao longo do tempo em termos de devolução, em termos de troca, se isso gerar, digamos, algum custo, porque às vezes só trocar o produto você não tem custo, né? Então a pessoa troca, você não tem custo nenhum, então qual é o efeito disso no meu balanço? Então, se eu tiver, eu preciso conseguir mensurar. Agora, você imagina que você abriu a loja no primeiro mês e a pessoa foi lá e trocou, você não tem histórico. E aí? Percebe? Fica muito difícil você, nesse momento, criar uma provisão. Aí, no segundo mês, você vendeu e teve troca. Bom, você já tem o histórico do primeiro, já tem o histórico do segundo, então você já começa a montar ali uma base histórica para você medir essa provisão. Aí é o seguinte, você vai falar, como é que eu faço? Faço pela média, enfim. Você pode fazer média ponderada pelos produtos, você pode fazer uma média aritmética. O que as normas dizem é que você tem que digamos, essa representação, ela tem que ser o mais próximo possível daquilo que efetivamente você vai ter que devolver para o seu cliente, tá certo? Então, tem que ser esse valor efetivo. Então, a provisão, ela precisa representar a realidade, tá? Deixa eu só perguntar, quem que é o que está no celular aqui, no MG aqui, só para eu saber quem que é. Se puder escrever o nome aí, né? Porque é o único que acho que está sem nome. Né? Ou falar aí, se quiser. Enfim, enquanto a pessoa fala aqui, vamos lá para o próximo. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas até aí, não? Não. Beleza. Tranquilo? Fácil, médio ou difícil? Médio. Médio. E aí? Fala lá, Marta. Para mim tá um pouquinho mais complicadinho, porque eu não peguei a parte teórica para estudar. A parte teórica, né? Então eu tô meio assim, já tô indo. Mas os slides já estão publicados, você pode baixar os slides e depois você dá uma olhadinha na aula. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Continuando aí, ó. Então a gente tá no 6 agora, né? Bom, em 12 de dezembro de X0, veja que ele está lá no final do ano, o Conselho da entidade decidiu encerrar as atividades de uma divisão. Pessoal, isso aqui lembra o que aconteceu com a Ford, né? É algo bem parecido. Ó, antes do fechamento do balanço, 31 de dezembro, a decisão não havia sido comunicada. Eita, que aí tá fogo, hein? A decisão não havia sido comunicada. Oi? Cafézinho pra você. Vou ter que tomar. Aí sim, hein, Marcelo? Só me fazendo vontade aí, hein? Olha só. Então vejam que aqui nós temos assim, o mesmo caso da Ford, tá certo? Significa que a empresa ela digamos, decidiu encerrar uma divisão, decidiu encerrar, não fechar a empresa, mas decidiu fechar uma parte, como a Ford fez. Isso foi um pouquinho antes do balanço. Certo? Nosso balanço é 31 de dezembro e essa decisão foi tomada dia 12. Então, no dia 31 de dezembro, né, como ele fala aqui, ó, no dia 31 de dezembro, a decisão a decisão não havia sido comunicada a qualquer um dos afetados por ela. E nenhuma outra providência havia sido tomada para implementar a decisão. Tá? Então, veja, ela tinha tomado a decisão de efetivamente, digamos, fechar a unidade, isso foi no finalzinho do ano, mas ela não tinha divulgado. Pergunto, pessoal, neste momento, precisamos efetivamente fazer uma provisão, constituir uma provisão ou não? O que vocês acham? Nada. Nada? Certeza? Eu acho que não, porque não dá nem para saber como vai constituir provisão do que, né? Não, mas assim, quando você fala que vai fechar, você vai constituir provisão do quê, Rafa? Você decidiu fechar uma unidade da sua empresa. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter rescisão, você vai ter lá os 40% do fundo de garantia, que se você vai mandar todo mundo embora, em tese, você vai ter que pagar. Né? Então, você já tem isso, não que você vai pagar ainda, mas aí nesse caso você já precisa fazer uma provisão. Tá? Primeiro ponto. Você vai ter provisão relativa aí você pode criar um PDV, por exemplo, né? Que aí você pode ter plano de benefício pós-emprego, enfim,
Então, essas seriam as provisões, sem contar que você tem provisão, Não, é que por exemplo, perdão, professor, desculpa, é que eu acho que não me expressei bem. É que ele não tem essas informações na mão para constituir essa provisão. Não chegou ainda esses dados, né? Não foi comunicado. Então, vamos lá, vamos dividir, né? Vamos dividir os pontos aí. Primeira pergunta. Vamos lá, nesse momento, você acha, Rafa, que assim, a empresa decidiu, digamos, fechar uma divisão. Você acha que a empresa não tem digamos, essa estimativa? Vocês acham que a empresa tem ou não? Não, ela deve ter, com certeza. Não, ela não tem nesse momento, eu acho. Você acha que não, Solange? Não, porque se ela não... Ela decidiu, mas ainda não fez nada. Não... Mas olha só, em geral... Nem informou, nem comunicou, eu acho. Pode falar. Se ela não comunicou, ela só é uma decisão que eles tomaram, ainda vão trabalhar nesses custos. Então, ela pode ter tomado a decisão, tem o... Mas ainda não sabe o impacto. Não, tem os instrumentos, as ferramentas para encerrar, mas não comunicou. Bom, então vamos separar. Primeiro, nós temos a questão da comunicação. Então, a questão da comunicação ela vai afetar se eu crio ou não um evento ali. Porque, por exemplo, quando eu decido fechar uma empresa, uma unidade, né? Primeiro, isso pode ser por uma obrigação legal, porque o juiz, né? Digamos assim, o juízo pode exigir que faça isso, uma decisão judicial, ou eu tomo a decisão. Então, nesse caso, eu não tenho uma obrigação legal. Certo? Eu tenho aqui uma obrigação não formalizada, separando os tipos de obrigações envolvidas nessa questão. Então, eu teria uma obrigação não formalizada, primeira coisa. Segundo, nós temos que perguntar o seguinte, se eu não tenho uma obrigação legal, então, como eu disse, por consequência, a minha obrigação é não formalizada. Eu já gerei uma expectativa nos terceiros? Em terceiros? Não. Ainda não. Ainda não, porque eu ainda não divulguei, tá certo? Então vamos lá, a resposta aqui seria, eu não tenho que constituir uma provisão, mas só gostaria de fazer um comentário. Por que eu não tenho que constituir a provisão? Porque eu ainda não divulguei, eu não sou obrigado por lei a fechar minha empresa, essa é uma decisão interna, mas, veja, é uma decisão interna, mas por opção eu decidi fechar. Então, quando eu faço isso, eu vou ter que demitir funcionário, eu vou ter que, enfim, eu vou ter um monte de gastos e aí, efetivamente, eu preciso constituir uma provisão se eu tivesse divulgado. Não divulguei, ainda ninguém sabe, é segredo de Estado, consequentemente, não tenho que constituir provisão. Beleza? Então, vocês estão corretos, eu não preciso constituir provisão, mas tem um detalhe que eu gostaria de comentar com vocês, né? Rafa, né, a Solange, aí é o seguinte, quando uma empresa decide fechar uma unidade, ela só decide fechar porque ela já tem os números na mão. Dificilmente... Foi isso que eu falei aquela hora? Basicamente. Assim, ela pode não ter divulgado, mas vamos pensar no processo de tomada de decisão. Claro que ela já sabe, né? Exato, não está relacionado à norma, mas assim, faz parte do... como se diz, do processo decisório. Então, eu tomo essa decisão a partir dos números. Então, muito dificilmente, por exemplo, a Ford, antes dela decidir fechar, tenho certeza que ela fez um monte de levantamentos. Muito provavelmente, por ser uma empresa grande, contratou lá uma consultoria, não vou nem falar auditoria, né, mas fez um levantamento e tal, e eles já tinham provavelmente esses números. Isso. Ela já tem tipo um histórico, né? Sim, ela com certeza ela sabe. Sim. Faz o levantamento do ano da empresa, pede um relatório, aí os membros vão discutir na hora já com os relatórios na mão, é isso aí. Sim, sim. Por exemplo, a gente tem muito caso de empresas que tem tem matriz e filiais, né? E aí vira e volta acaba fechando uma filial, de repente porque a empresa está dando muito prejuízo, né? E aí não é viável continuar com uma filial aberta que não está dando retorno, né? Sim, então, num caso desse, você precisa... veja só, mas quando você decide fechar a empresa ou fechar a filial,
é porque você já tem os números na mão e você já fez essa análise. Percebe? O número, assim, a decisão antecede, na verdade, a provisão. Só tô, digamos, deixando claro, o conceito de vocês com relação à provisão está correto, né? Ou seja, eu não preciso nesse momento constituir uma provisão porque eu ainda não divulguei, tá? Mas só para esclarecer que, em geral, para tomar essa decisão, os dados você já tem, tá bom? Tudo bem, pessoal? Sim. Então vamos adiante aqui, ó. Esse é o 6, né? 7. Bom, em 12 de dezembro de X0, o Conselho da entidade decidiu encerrar as atividades de uma divisão que produz um produto específico. Então, muito parecido com o anterior. Então, ela também tem uma divisão que decidiu cancelar as operações, tá? Muito bem. Então, ele fala aqui, ó, em 20 de dezembro de X0, um plano detalhado para o fechamento da divisão foi aprovado pelo Conselho. Então, parecido com o anterior. Cartas foram enviadas aos clientes, alertando-os para procurar uma fonte alternativa de fornecimento e comunicações diversas sobre demissões foram enviadas para o pessoal da divisão. O que a gente tem aqui? A mesma situação de fechamento da empresa, tá? E nesse fechamento, eu estou prevendo o quê? Que eu vou demitir. Então, vou ter demissão, já mandei carta para todos os funcionários e já mandei comunicado para os clientes. Falou, ó, clientes, é o seguinte, eu forneço produtos para vocês, nós vamos fechar essa divisão, procurem outro fornecedor, tá? E aí, nesse caso, temos ou não que constituir provisões? Sim. Nesse caso, sim, porque divulgou, né? Já criou uma expectativa. Exato, né? Vejam que nesse caso, pessoal, nós temos aí uma situação um pouco diferente. Veja que a situação o caso é parecido com o anterior, mas aqui nós divulgamos. Então, os funcionários já sabem, certo? Muitas vezes... Oi? Foi o que aconteceu lá quando eu trabalhava na Yamaha, aqui em Guarulhos, e eu trabalhava no departamento de regime especial. A gente cuidava de enviar materiais lá para Manaus. Tá. E o pessoal, os fornecedores eram todos daqui. Aí os fornecedores entregavam aqui em Guarulhos, o pessoal colocava numa carreta e mandava para Manaus. Só que a Yamaha mudou para Manaus, 90% da fábrica aqui foi tudo para Manaus. Aí os fornecedores aqui receberam, tinha fornecedor que tinha ferramenta desenvolvida para fazer as peças, tinha fornecedor que vivia da Yamaha, né? Então aí os abriram demissões voluntárias, PDVs e tudo. Aí foi um alvoroço do caramba. Você sabe que eu tenho uma aluna na EMB, Marcelo, que trabalha lá na Yamaha. Lá em Guarulhos, acho que na mesma empresa. Ela trabalha, acho que na parte fiscal, se eu não me engano, enfim, né? Mas é isso daí, veja, você tem uma situação que você vai transferir a sua unidade e nesse caso você faz a comunicação e ao fazer essa comunicação você tem que reconhecer uma provisão, desde que, vamos pegar o exemplo, o comentário da Solange no exercício anterior. Imagina a seguinte situação, você tem efetivamente lá, digamos, você decidiu fechar, tá? Você decidiu fechar, mas ainda não tem os números. Pode acontecer? Pode acontecer também. Estou dizendo que, em geral, quando você toma uma decisão nesse sentido, você já tem os números, mas pode acontecer que você não tenha os números. E aí, nesse caso, primeira situação, eu tenho os números, comuniquei todo mundo, faço uma provisão ou não? Sim. Perfeito. Tá claro isso, pessoal? Tenho que constituir a provisão. Né? O Ricardo aí, o Diogo hoje, o Isaías estão meio quietos aí, mas estão acompanhando bem aí, né? Bom, precisa então constituir uma provisão. Agora, segundo exemplo, eu decidi fechar, mandei carta para os clientes, mandei carta para os funcionários, mas ainda não consegui fazer essa estimativa, né, de qual seria o impacto, né? Eu vou deixar para o segundo momento. Não decidi que vou fechar, mas não tenho como precisar o valor. Reconheço uma provisão ou não? E aí, Solange? Não, aí eu acho que você tem que colocar uma nota explicativa. Nota que é possível.
Não, nesse caso é provável. Você decidiu fechar. Então... Não pode reconhecer uma provisão por estimativa? Não, uma provisão, Marcelo, sempre é uma estimativa. Percebeu? Uma Sem- provisão é sem sempre uma número. estimativa. Só que nesse Mas como? caso, eu estou pegando o gancho da Solange, que ela disse assim, Sem números não tem como. você não tem números. E aí? Você decidiu, você tomou a decisão, mas você não calculou os números ainda. E aí? Não, provisiono não. Não, Tem Daniela. nada material. Ou seja, aí eu tenho que concordar com a Daniele. Veja, é certeza, é provável que você vai fechar. Só que eu não tenho como constituir uma provisão, porque lembre-se, tem que ter uma estimativa confiável. E como a Daniele falou, nesse caso, se eu não fechei os números, já acontece também, viu, Solange? Empresas grandes não, mas empresas pequenas, médias, o cara fala, vou fechar. Só que o cara não tem noção ainda dos números, é comum. Pequena e média acontece, grandes é muito difícil. Quando a Ford tomou a decisão de fechar, eu tenho certeza que eles já tinham tudo detalhado. Até porque quem tomou a decisão vai ter que levar isso para o conselho e vai ter que justificar isso no conselho, né? Mas assim, se eu não tiver os números, veja, eu tenho a decisão está tomada, mas eu não tenho, digamos, uma estimativa confiável. Então eu não tenho como reconhecer, mas coloque nota explicativa. Então vai para a nota explicativa, falando que você vai fechar, e lá precisa ficar muito claro que você vai fechar aquela unidade, que você já comunicou, mas não constituiu provisão porque não conhece ainda os números, ou os números não estão, não são, digamos, reconhecidos com confiabilidade. Tá claro, gente? Isso daí? Tranquilo, né? Vamos lá, 8. Tá faltando pouco aí, né? Então não provisiona? Não, então, eu dei várias A situações, 7. né? Então, pegando só o exercício, vamos lá, responder a questão em si, tá? A questão em si, ele fala aqui, ó, é o 7, né? Isso. Em dezembro, o Conselho da Entidade decidiu encerrar as atividades que produzem em 20 de dezembro, um plano detalhado para o fechamento da divisão foi aprovado. Veja, aqui ele fala, ó, um plano detalhado para o fechamento. Então, isso nos indica que ele já tem os números, nesse exemplo aqui no 7. Então, cartas foram enviadas aos clientes, né, e os funcionários. Consequentemente, nós devemos reconhecer uma provisão. Você tem que reconhecer. Você já tem o plano, já tomou a decisão e já comunicou todo mundo. Tá? Beleza. O 8. De acordo com a nova legislação, a entidade é requerida a instalar filtros de fumaça nas suas fábricas até 30 de junho de X1. A entidade não fez a instalação dos filtros de fumaça. Então, ó, nós estamos falando aqui 30 de junho de X1. E fala, ó, em 31 de dezembro de X0, na data do balanço, e 31 de dezembro de X1, na data do balanço. Então, a pergunta é, precisamos reconhecer aqui algum tipo de provisão? Porque, veja, ele fala que tem uma nova legislação que a entidade é requerida, ela é obrigada a instalar os filtros de fumaça até 30 de junho. Então, a pergunta é, antes do balanço, ou seja, em 31 de dezembro de X0 e depois em 31 de dezembro de X1. E aí, devemos reconhecer alguma provisão ou não? Acho que pro primeiro ano não, pro Vamos lá, X1. primeiro vamos pensar em X0. X0. Vamos separar, como o Rafa está falando aí. Primeiro em X0. Precisamos ou não? Então, eu não reconheceria porque o prazo da lei fala que até junho do ano seguinte. Então, o primeiro ano não, o segundo ano sim, porque o primeiro ano ele está dentro do prazo ainda. Tá, então você fala que quando for em 31/12 de X1, aí ele precisa reconhecer. Eu acredito que sim, porque aí extrapola o prazo e ele não cumpriu com aquela obrigação, né? Tá, quem mais aí? No X0 não tem que fazer provisão, não tem obrigação. E no X1 tem obrigação, tem que fazer a provisão, mas não provisão para instalar, né? Provisão das penalidades, eu acho. Provisão da penalidade? Da possibilidade, porque vai ter uma legislação que vai determinar que tem que instalar. Se eles não instalaram, aí eles têm que fazer, no mínimo, uma provisão da penalidade que
é possível que esteja declarada na legislação que pode ser aplicada. Então, vamos lá. Quem mais, pessoal? Quem mais quer se Eu acho que manifestar aí? dá para ele fazer um orçamento do que ele vai gastar e provisionar, não? É, né? Professor, 31 de dezembro de 2020 do X1 já passou junho do X1. Então, ele deve provisionar no balanço de 20 de X0, fazer a provisão que ele vai fazer até junho de X1, senão ele vai sofrer consequência. Então vamos lá, vamos por partes, pessoal, que isso daí causa polêmica, hein? Isso aí é polêmica, né? Essa daí, que número que é essa questão aí? 8. Tem 8, né? Tá. Pessoal, nós temos aí 5 minutinhos aí. Vocês querem que a gente explique aí? Ou vocês querem tomar o cafezinho para não cortar a explicação Tomar no o meio? cafezinho. Tomar o cafezinho? Eu posso ter o cafezinho antes. Eu já tô com café aqui, ó. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Ó. Então tá. Pra gente não ter que explicar e parar aí no meio da explicação. Então, ó, quanto tempo de café nós estamos fazendo? Eu não lembro 15. quanto. 15 minutos, é isso? Acho que sim. Não, nós fizemos 20. 20, né? Então vamos fazer 20 minutos. tá bom, professor. Eu vou ter que ir ali comprar pão ainda na padaria. 20 minutos, né? 20, vai. Tá bom. Rafael vai comprar o pão ainda. Então vai. Eu vou comprar o pão ainda, professor. 20 minutos. Você já falou que pode ser que a gente extrapole o meio-dia, então o intervalo tem que ser um pouco mais longo. Ela vai trazer o Sofia pra cá. Não, dificilmente é assim. A ideia é no máximo até meio-dia, né? Pode acontecer, mas é até meio-dia. Eu acho que hoje a gente deve talvez terminar antes, mas eu não acredito muito. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma paradinha agora, porque eu não quero quebrar a explicação no meio. A gente volta às 9h20, tá? Vamos fazer 10h20. 10h20. Pessoal, eu vou encerrar essa gravação, tá? E quando for 10h20, entrem na mesma gravação. Eu vou encerrar para ficar 2 blocos, tá bom? Para ficar 2 blocos. Mas podem efetivamente clicar no mesmo link, viu, Daniela? E a gente entra de novo, tá bom, pessoal? Então tá bom, até daqui a pouquinho. É o tempo de afinar o violino aí. Vamos lá.